Brasil, o lugar que o Criador presenteou com belas paisagens e com incomparáveis recursos naturais. Um Brasil de sonhos, que recepciona a igreja cristã mais atuante do mundo. Uma nação forte, promissora e com grande potencial produtivo. E com a fé de milhões de brasileiros que deram as mãos e uniram ideais, que o Brasil se levanta e mostra sua cara ao mundo. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. Existe uma afronta direta contra os princípios e valores da nossa sociedade. Temos, a cada dia, vivido uma cultura permissiva, fazendo com que a família esteja sofrendo com ataques na tentativa de enfraquecê-la. Não seria isto um sinal dos últimos dias? Versículo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz: o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que existe uma resistência. Existe um porquê desta resistência. Até que do meio seja tirado. Aí sim, diz o texto, se revelará o iníquo. Então veja que a Bíblia ali está colocando já o anticristo como opositor de Deus e tudo que se chama a Deus e tudo que o adora, diz o texto. Ele só vai se manifestar depois que esta resistência acabar. Como opositor absoluto de Deus, o anticristo surgirá como uma esperança à humanidade desacreditada e cética. Seu espírito tem se manifestado e agido ao longo da história da humanidade através de homens e mulheres com posições de liderança política. O exemplo mais latente foi Hitler na Alemanha, que em poucos anos, com o apoio político da população alemã, transformou as leis do país, incendiou o parlamento alemão e assassinou mais de 6 milhões de judeus. O espírito do anticristo que já opera no mundo está montando sua plataforma de onde se revelará, controlando um sistema mundial apoiado no tripé economia, política e sistema de leis. O mundo está se arrumando politicamente para que um homem o governe. O Vaticano publicou no dia 7 de setembro de 2009 a terceira encíclica papal, onde o Papa Bento XVI afirma: é urgente a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Com o objetivo de diminuir as resistências ao seu poder absoluto, o espírito do anticristo tem preparado o caminho para destruir os dois pilares de uma sociedade: a família como base do Estado e a religião como base da fé. Seu poder globalizado incentiva a liberação das drogas, do aborto, do sexo fácil, do controle dos meios de comunicação e da desestabilização do poder político. Quem quiser governar o mundo, controlar o mundo, terá que governar e controlar o sistema econômico. Isso está fácil. Está fácil porque o sistema econômico já está na mão de poucas pessoas. A economia do mundo todo hoje praticamente está na mão de 5 homens. Se esses 5 homens decidirem quebrar o mundo, eles quebram o mundo. Com a globalização, os países estão economicamente dependentes uns dos outros e as recentes crises fortaleceram ainda mais a interligação desse sistema, surgindo a necessidade de uma moeda única e forte, como já é o caso da União Europeia. Neste momento da história, o anticristo está se posicionando. Se nós olharmos para todos os países do mundo, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental,
nós vamos compreender que o Brasil é a bola da vez. Estudos afirmam que em 2020, metade dos brasileiros se declarará evangélico. Enquanto a população brasileira cresce 2% ao ano, os crentes avançam a ritmo 3 vezes maior. Por ter a igreja cristã mais atuante do mundo, atualmente no Brasil, o espírito do anticristo tem se revelado com sutileza, propondo ideias a partir de mecanismos legais, procurando trazer transparência naquilo que é altamente maléfico para o futuro da nossa sociedade, buscando dominar as futuras gerações, controlando 3 áreas: o sexo, a mente e a cultura. A mais recente manifestação da presença desse espírito no Brasil se materializou no 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que são literalmente uma declaração de rebelião contra Deus. Toda a história do Brasil nunca aconteceu de um Estado, do governo, chegar a dizer o seguinte: olha, essa é a política do nosso governo, nós vamos fazer isso, e mexendo com a estrutura da família, tocando o dedo na estrutura da família para destruir a família. Que interesse tem o Estado, o governo, em promover, em brigar, em colocar todo o seu aparato governamental, usando até dinheiro público, para fomentar a liberdade sexual, a liberdade do prazer no Brasil? Quem eles querem atingir? Adolescentes e jovens. É esta geração que está vindo aí. De acordo com a ciência, a vida humana tem início no momento da concepção. Sendo assim, o aborto provocado, independente do momento em que é realizado, acarreta sempre na destruição de uma vida humana. Mas setores da sociedade têm defendido essa forma brutal e violenta de matar uma criança como saída para um maior controle social. Na ação programática G do Objetivo Estratégico 2, o PNDH3 considera o aborto como caso de saúde pública e sugere ações governamentais como a garantia do acesso aos serviços de saúde pública. A violência que é no feto, sugar o feto, matar o feto, destruir aquela criança ali. Eles estão dizendo o quê? Praticam sexo sem responsabilidade, se engravidar, a gente mata a criança. Leis que visam destruir a resistência da igreja cristã vêm sendo copiadas de outros países. A exemplo da Holanda, o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos sugere a profissionalização da prostituição e o pagamento da cirurgia de troca de sexo pelo Sistema Único de Saúde. A pesquisa médica diz que 75% dos homens que se mutilam para se tornarem mulheres, eles se suicidam. Olha bem a pesquisa, 75% termina em suicídio. O que ele é? Ele é homem ou é mulher? Veja a desgraça que o espírito do anticristo está querendo fazer com a criatura de Deus. O PNDH3 pretende reconhecer e incluir nos sistemas de informação do governo todas as configurações familiares. Isso significa que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais poderão formalizar casamento, constituir família, adotar crianças, partilhar bens e participar do regime previdenciário. Recentemente aprovado na Argentina, o casamento homossexual é uma afronta à família natural. O objetivo é enfraquecer a igreja e os valores que, desde o início da existência humana, têm norteado a sociedade. O casamento gay depõe contra a lógica da união entre os humanos para a formação da família. Em defesa da família, o artigo 226 da Constituição reconhece como entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher. O executivo e o judiciário já se curvaram. O executivo hoje parece um braço do homossexualismo hoje, tentando forçar. Tudo que vem, que não presta nesta área, o executivo está propondo, como esse programa de direitos humanos que veio da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. O judiciário atropelando leis, atropelando a Constituição, atropelando o Código Civil,
o judiciário já se curvou também, dizendo o seguinte: não, nós precisamos atender esta classe da sociedade. Sabe quem está ainda de pé, segurando para que isso não aconteça? O legislativo. Todas as forças do homossexualismo hoje estão voltadas para o Congresso Nacional. Interessa ao anticristo um sistema de leis interligado sob o seu controle. O espírito dele usará leis que serão votadas no Congresso Nacional para destruir de vez a família, ameaçar a resistência da igreja e debochar de Deus. E esse sistema de leis, baseado nessas influências do sexo, do controle da mente e do controle da cultura. Então, nós não podemos calar, nós temos que reagir, nós temos que fazer a resistência.